live. Hoje, dia 12 de outubro, uma segunda-feira. Temos um prazer imenso de receber o nosso confrade, Edgar Salinas, de Castilho, o presidente regional da USE de Ilha Solteira, um amigo pessoal de todos nós, conhecido aqui nos nossos centros espíritas, palestrante há um bom tempo. E antes de iniciar a palestra do nosso irmão, eu vou fazer a prece inicial. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos, nesse momento, esquecer as nossas tribulações do dia a dia, sabendo que elas fazem parte do nosso crescimento, do nosso despertamento para a vivência dos ensinamentos que nós estamos aprendendo a cada dia que passa, agradecendo essa doutrina consoladora, que nos explica de onde viemos, por que aqui estamos, o porquê dos sofrimentos, mas que tudo isso passa, e o objetivo final é o nosso crescimento, a nossa evolução, para que quando retornarmos ao plano espiritual, estamos melhores do que quando aqui iniciamos essa última trajetória. Que a paz de Jesus encontre guarida em todos os nossos corações e que o nosso irmão Edgar seja bem incluído, bem inspirado e traga a mensagem que toque o coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Mariana. Então, agora, com a palavra, o nosso irmão Edgar Salinas, seja bem-vindo e que a paz esteja com todos nós. Edgar, é com você, meu querido. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao Salatier, e acho que é sua sobrinha, que propiciou... Mariana, né? Que nos ajudaram para chegar a este momento. Então, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz a todos. Que o Mestre nos ajude, que os amigos espirituais estejam conosco neste trabalho, e realmente, com certeza, eles estão. Faremos uma reflexão hoje a respeito de uma pequena parábola de Jesus, pequena, mas fantástica, maravilhosa. É a parábola da casa edificada. Eu vou fazer a leitura inicial e depois nós vamos fazendo a reflexão daquilo que eu consegui entender. Então, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as correntes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então veja que escolhemos uma parábola que está bem de acordo com o momento que estamos vivendo nessa etapa da transição planetária. Quem é que vai nos amparar e vai nos ajudar em como passar por este momento? E aí veio um conselho de Jesus através de uma parábola e fala em edificar uma casa. Todos nós sabemos que para edificar uma casa, começamos pelo alicerce
e ele deve ser bem feito, e depois tijolo a tijolo, chegando à laje, à cobertura e aos demais elementos para compor esta casa. Mas Jesus utilizou desta parábola para comparar e que a gente possa entender como proceder em relação à construção de nossa vida. Então, ele fala em edificar uma casa. A casa, neste caso, é a própria vida. Então, nós estamos construindo a nossa casa. Em que etapa nós estamos na construção desta nossa casa? Ou seja, como é que estamos construindo a nossa vida? Em que etapa estamos? Estamos no alicerce, levantando as paredes? Estamos cobrindo? Então, em que etapa estamos na construção desta casa? E, principalmente, aí é que a doutrina espírita é fantástica para a gente. Principalmente, quem é que edifica esta casa? Que fosse numa situação material, nós contrataríamos os pedreiros. Mas, neste caso, como a casa é a própria vida, nós estamos edificando essa casa. Cabe a nós edificá-la. Então, como é que estamos construindo o alicerce desta casa? Sobre a rocha, quer dizer, sobre solo firme, ou sobre areia, ou seja, sobre um solo fraco. Então, olha como Jesus colocou esta parábola no momento da edificação da casa. A casa edificada na areia. Vamos começar da parte final. Vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as enchentes, e a casa não resistiu. E foi grande a sua ruína. Ao lado disso, a casa, nós vamos refletir sobre esta casa edificada sobre areia daqui a pouquinho. Ao lado disso, a parábola traz a casa edificada sobre a rocha, sobre solo firme. Então diz Jesus, e vieram os ventos, as enchentes, vieram as tempestades, e a casa não caiu, a casa não ruiu, a casa não se abalou, como a casa construída sobre areia. Então, em princípio, o que é que esta parábola aborda? Porque, vejam, não esqueçam que as parábolas foram uma forma que Jesus se utilizou, usando aquelas pequenas histórias do cotidiano das pessoas, para trazer ensinamentos profundos, de tal forma que a cada momento que eu estudo uma mesma parábola, eu encontro elementos diferentes. Por isso não dá para deturpar os ensinos do Cristo, porque são parábolas, são ensinos e cabe estudo. Então, o que essa parábola aborda? Ela aborda a importância da prática da verdade. A nossa doutrina já nos ensinou, e os livros da codificação são bem claros nisso, que a verdade são as leis divinas. Então, a parábola aborda a importância da prática das leis divinas nas nossas vidas. E eu já tive contato com pessoas que disseram assim, mas Edgar, a gente não sabe direito quais são as leis divinas. Mas sabe, meus queridos, as virtudes estão aqui dentro, como sementes, dentro de nós. Então, quando eu trabalho a paciência, quando eu trabalho a benevolência, quando eu trabalho a indulgência,
o perdão, a caridade. Eu estou trabalhando as leis divinas, mesmo que eu não saiba nenhuma das leis divinas, que é através das virtudes e da prática, porque, olha, a gente acabou de dizer, a parábola aborda a importância da prática da verdade. Então, a importância da prática das virtudes. Jesus foi muito claro naquele momento para retratar este momento de agora, porque ele falou das tempestades. Quais são as tempestades que assolam a nossa vida? São os problemas, são as dificuldades, as doenças, quando um ser querido parte. E observe, o que é que Jesus espera de nós quando passamos por dores e sofrimentos? Porque, na verdade, o convite para a prática das virtudes, o convite para ir ao reino de Deus é através sempre do amor. Mas quando eu não trabalho e não aceito o convite do amor, advém a dor, advém o sofrimento. E neste momento, não só da pandemia, mas da transição planetária, nós estamos vendo que lá fora há muita dor e sofrimento. E há muita gente dizendo, por que logo comigo? Ou seja, com outro pode, com ele não. Por que logo comigo? Então é uma rebeldia nossa, é uma forma de chamar para nós as dores e sofrimentos. E quando a gente aprende pela dor, entende a dor, eu vou ao reino de Deus pelo amor. Quando eu não entendo a dor, não compreendo e me rebelo, eu vou encontrar o sofrimento. Encontrando o sofrimento, de alguma forma, eu passo pelas dores e sofrimentos para entender que Deus nos quer perto dele através da prática da virtude, através do amor. A evolução que o nosso querido irmão falou na oração, na prece de abertura, que nós estamos aqui, para crescermos espiritualmente. Isso é evolução. Para chegar cada vez mais perto de Deus. E a evolução é sempre pelo amor. Sempre pelo amor. Quando vier dor e sofrimento, é porque eu não aceitei o convite do amor. Quando eu me rebelei, quando eu murmurei, quando eu reclamei, quando eu achei que estava errado, que Deus estava errando comigo. Gente, Deus não erra com ninguém. Deus não erra com ninguém. Não há erros nos planos de Deus. Mas a nossa rebeldia nos leva à dor, nos leva ao sofrimento. Até quando? Até quando despertarmos para uma abordagem amorosa da vida? Até quando entendermos que o bem só pode fazer bem a quem faz o bem? E observe que no momento que eu estava estudando esta parábola, eu vi uma fala de Joana que eu achei interessante, que a gente reclama de pequenas dores e sofrimentos. E olha a fala de Joana. Se com lenho verde estão fazendo o que estão fazendo, o que não farão conosco, que ainda somos ramos verdes? O que ela estava se referindo? A Jesus, um ser de alta evolução. Passou por tudo o que passou, incompreendido, açoitado, levado à cruz, sem reclamação. Então, se com lenho verde estão fazendo o que estão fazendo, o que não farão conosco, que ainda somos ramos secos? Mas a nossa doutrina, que é baseada nos ensinos do nosso Cristo Jesus, ela nos diz também assim: nunca passaremos por alguma situação. Lembra aquela situação? Tempestades, cataclismas, desilusões, desamor. Nunca passaremos por alguma situação
que não estejamos habilitados ao testemunho necessário. E Joana mesmo coloca para a gente, o Espírito Joana. Sempre que uma dificuldade vem, a ajuda vem antes. Agora, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa materialidade, muitas vezes não percebemos. Mas nunca passaremos por nenhuma dificuldade que não estejamos habilitados ao testemunho necessário. Meus amigos, há um grande planejamento no âmbito espiritual para que venhamos a reencarnar. Não é assim, vai lá e veja o que você pode fazer. Existe tem uma parábola de Jesus que fala assim, que um certo senhor foi viajar e deu 10 talentos a um, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um terceiro. Fica parecendo, uai, e a gente sabe que nas parábolas, quando ele fala senhor, ele está falando da divindade. Mas veja, então ele deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e 1 para um terceiro. Ele não está sendo justo. Mas por que ele deu 5 talentos a um e 2 a outro? Porque não adianta, por exemplo, se eu não consigo trabalhar mais do que 2 com 2 talentos, me dar 5, que eu vou me perder nessa etapa. Há um grande planejamento espiritual para uma encarnação, para uma reencarnação. Então, se eu receber 1 talento, é porque eu só consigo trabalhar aquele talento. Se eu receber 2, é porque a minha capacidade, meu potencial, está ligado àqueles 2. Se eu receber 5, como alguns já receberam, e que trouxeram mais 5, é porque eles já estão numa evolução diferente. Não há erros e nem injustiça nos planos de Deus. E olha, meus amigos, nós podemos passar por provas e não sermos bem-sucedidos. Me parece que foi num livro de Humberto de Campos, não me lembro certo, mas eu lembro do livro, Pontos e Contos. Lá ele conta a história de um ser, vamos chamar de Leonarda. Leonarda foi trabalhada a sua reencarnação para ela desenvolver a paciência. E ela veio num lar humilde, com filhos, marido, numa dificuldade, com muito sofrimento, com muitas e muitas e muitas provas. E quando ela desencarnou, em contato com seus mentores, ela colocou para eles: puxa, gente, mas olha, eu passei por tantas provas. E aí a sua mentora falou: pois é, minha amiga, você passou por muitas provas, mas você não foi aprovada. Então, muitas provas para que ela desenvolvesse a paciência, mas ela não teve paciência. Então, ela não trabalhou a paciência. Ela não soube tirar das dificuldades a paciência necessária. Então, ela passou por provas, mas ela não foi aprovada. Mas um detalhe que a nossa doutrina nos diz e nos ampara, já que não há erros nos planos de Deus, o fato de eu ter uma prova não aprovada não quer dizer que a vida está reprovada. E por isso que Jesus utilizou, eu vou repetir isso, o fato de não sermos aprovados em determinadas provas não quer dizer que a vida está reprovada. Mas é por isso que Jesus utilizou naquela parábola da história da casa. Veja, digamos que nós temos uma casa que está precisando de reparos no telhado, na parte elétrica, em portas, seja onde for. Ah, já que tem problema na casa, vamos demolir a casa? Não, não se vai demolir. Não é necessário demolir. Então, uma reencarnação nunca é totalmente perdida. Mesmo que não sejamos aprovados nas provas, teremos novas oportunidades de trabalharmos as virtudes a que sejamos capazes e que tenhamos potencial para tal. Então, não precisa demolir uma casa
quando ela precisa de reparos. Não é necessário. A gente vai trazer um exemplo bem conhecido que está no livro contando a história de Paulo e Estevão. Para não perder muito tempo, porque é um livro maravilhoso e vamos simplificar a história. Mas vale a pena, quem não conhece, ler este livro. Saulo de Tarso era um rapaz novo, culto, falava todas as línguas, rico, a grande esperança dos sacerdotes da época. E ele ouviu falar de Estevão e foi ter um embate com Estevão, lá numa casinha simples, pobre. E no embate ele não se saiu bem. E olha que ele é um camarada bom de oratória. Mas os argumentos dele não superaram os de Estevão. Ele não conseguiu derrubar os argumentos de Estevão. E aí o que ele fez? Falou para Estevão: o sinédrio te fará renunciar a este Cristo que defendes com tanta ênfase. O sinédrio te fará renunciar a este Cristo. E mais uma vez, Estevão dá uma resposta a ele que ele fica doido com aquilo. Estevão diz para ele: o sinédrio tem 1000 formas de me fazer sofrer, mas não tem nenhuma, não tem nenhum poder para atingir o Cristo que existe em mim. O sinédrio não tem nenhum poder para atingir o Cristo que existe em mim. E Estevão, nós sabemos, foi apedrejado até a morte. Mas a sementinha foi plantada. E Saulo se tornou um perseguidor implacável dos cristãos. Mas um dia, chegando às portas de Damasco, ele se defronta com uma grande luz. E nós sabemos dessa história. Ele cai do cavalo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, até aquele momento, e aí Saulo desperta, né? O cair do cavalo é um despertar. Saulo desperta para o que ele veio. Que ele é um vaso escolhido. Através dos ensinos, através do conhecimento de Saulo, que se tornou Paulo, o cristianismo saiu daquela região pequena e se propagou por toda aquela região e chegou até nós, por todas as outras regiões e chegou até nós. Por que a gente contou a história de Saulo e Estevão? Porque Estevão já tinha sua casa edificada sobre a rocha. Saulo estava na materialidade, no orgulho, na vaidade. Então, sua casa estava edificada sobre areia. A partir do encontro com o Cristo, porque edificada a sua casa sobre areia antes do encontro com o Cristo. Após o encontro com o Cristo, ele passa a edificar a sua casa sobre a rocha. E eu diria que ele podia estar pensando assim: puxa, que amor é este, que depois de tudo que eu fiz, ele ainda vem aqui me buscar. E depois, como Paulo, ele começa a edificar a sua casa sobre a rocha, sobre alicerces firmes, e se tornou grande agricultor de almas. Então a gente já conseguiu chegar num ponto. O que é edificar a casa sobre a rocha? É construirmos a nossa vida com base nos ensinos do Cristo. É construirmos a nossa existência e as nossas vidas todas com o apoio nos ensinos do Cristo. Por quê, gente? Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. A gente pode dizer assim, são chuvas, né, nesse tempo seco que a gente está vendo agora, são chuvas de amor no deserto ressequido de nossas almas. As palavras de Jesus são como chuvas de amor no deserto ressequido de nossas almas. Mas olha que Jesus usa duas falas importantíssimas. Ele diz assim: qualquer que vem a mim
não é ir a ele como se vai atrás de um político, é ir atrás de seus ensinos. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quando eu ouço os ensinos do Cristo e levo para o meu interior, para o meu íntimo, para o meu ser, e coloco em prática de acordo com aquilo que eu consigo, então esse sim é o momento que eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Quem vai a Jesus encontra os postulados do amor, encontra um convite amoroso para mergulhar a nossa vida nos ensinos do Cristo. Ele traz para a gente, e a doutrina espírita, através dos amigos espirituais, reafirmou isso, um roteiro de amor para edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, é um roteiro de amor, seus ensinos constituem um roteiro de amor para edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E ainda, ele acrescenta, todos, Jesus era muito incisivo, né? Ele falava assim, ó, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos aqueles que vieram em nome da verdade, em nome das leis divinas, vieram sob a tutela do Cristo. A verdade está íncita, ela é inata em nossa consciência. São como sementes, esperando o terreno propício para vir a fruto, se tornar uma árvore, dar as folhas, flores e frutos. Então, são sementes. Agora, quais são essas sementes? São as virtudes. Todas as virtudes estão inatas, são inatas em nossa consciência. Todas as virtudes estão íncitas em nós. Devagarzinho vamos trabalhando degrau a degrau, momento a momento, trabalhando essas virtudes. Então, hoje eu consigo trabalhar um pouquinho mais a paciência. Eu falei de paciência e vou repetir, né? Porque a gente escuta muito falar assim, Deus dai-me paciência. Deus não vai dar paciência para ninguém. Ele vai nos colocar em situação tal que possamos desenvolver e trabalhar a paciência. Qualquer virtude é trabalhada desta maneira. Nós somos colocados em situação em que possamos exercer a caridade. Somos colocados em situação em que possamos exercer a benevolência, a indulgência, o perdão. E devagarzinho, essas virtudes vão sendo incorporadas em nós. Se vocês se lembrarem de uma outra parábola, porque vocês vão perceber que as parábolas estão todas ligadas. Quando ele falou daquele pastor de ovelhas, que tinha 100 ovelhas, e uma se desgarrou, ele colocou 99 ao abrigo e foi atrás daquela desgarrada. Fica parecendo assim, né? Porque eu vi muita interpretação desse jeito, que ele vai atrás de um de nós que se desgarrou. Até pode ser também. Mas, de verdade, as 99 ovelhas que ele já coloca ao abrigo são virtudes que a gente já trabalhou. A ovelha desgarrada é aquela virtude que eu preciso trabalhar. Então, ele vai atrás dela e atrás nos ombros. Por quê? Nós vamos carregar nós mesmos, nos nossos ombros. Nós é que vamos trabalhar as virtudes em nós. Então, ouvir as palavras e trazer para si, tá? Aquele que ouve as minhas palavras e traz para si e as pratica, não é porque pratica, porque todos nós, principalmente nós espíritas, já ouvimos falar de seus frutos. Na verdade, todos os cristãos já ouviram falar de seus frutos. Então, ele veio e exemplificou. Ele colocou em prática aquilo que era a sua fala. Lembram-se da mulher carente afetivamente? Que encontra Jesus e fala, peregrino, me ensina como trabalhar este amor,
como vivenciar este amor. Porque eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas eu tenho um vazio dentro de mim. O que Jesus diz para ela? Ama Maria, ama Maria. Ama os filhos que não têm mães. Ama as mães que não têm filhos. Ama Maria. E ela fez a grande transformação, que cabe a nós fazermos em nós a reedificação de nossa casa, a autoiluminação nossa. Se vocês se lembrarem do que quer dizer em intensidade maior a autoiluminação, porque quando um se ilumina, ele ilumina muita gente ao seu redor. Lembra do nosso Chico? Ele se auto-iluminou. Aquele foi um bilhete de Jesus, né? Falando, gente, como é que vocês têm que fazer para chegar cada vez mais perto de Deus? Então, Chico se auto-iluminou. E entre os espíritas e não espíritas, todos entenderam a sua mensagem. Embora na época ele passou por muitas dores e sofrimentos pela incompreensão, mas hoje, quando se fala do Chico, todo mundo entendeu o ser que ele vivenciou naquele momento. Então, quando um se ilumina, ele ilumina muitos ao seu redor. E se a gente voltar um pouco no tempo, quase 2000 anos, a gente vai se lembrar que aquele tempo tinha um Deus assim, perseguidor, um Deus da guerra. E como é que Jesus nos apresentou Deus? Se um filho te pede um pão, você vai dar a ele uma pedra? Se um filho te pede um peixe, você vai dar a ele uma serpente? O que ele está dizendo? Que nós que ainda estamos engatinhando na prática das virtudes, sabemos dar coisas boas a nossos filhos. Quanto mais o Pai, extremamente bom e misericordioso, que tanto Ele é assim que nos criou dentro dele. E nós somos filhos de Deus. E isso é uma condição que ninguém pode tirar de nós. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. A nossa finalidade nesta e em todas as outras encarnações é edificarmos o reino de Deus dentro de nós, é praticarmos as virtudes todo o tempo que pudermos, para caminhar e começar a chegar mais perto de Deus, momento a momento. E não vamos nos esquecer, porque nós estamos todos nas palmas das mãos de Deus. Todos. Antes de qualquer problema, a ajuda vem à frente. Nós já falamos isso. Antes de qualquer problema, a ajuda vem na frente. E Jesus foi claro quando ele disse assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vou praticar as virtudes, porque através dela eu estou trabalhando as leis divinas. E aí eu vou ser um ser liberto. Eu não vou ser um ser liberto quando eu trabalho para ter as coisas cada vez mais. Eu vou ser um ser liberto quando trabalho em mim valores espirituais. Por isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, à medida que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos melhorando esta nossa casa. Porque um dia seremos um espírito de alta evolução. E depois um dia seremos um Cristo. Porque o contato que o Cristo tem conosco não vai se dissolver nunca. A gente podia até dizer assim: quem foi tocado pelo Cristo nunca mais será o mesmo. Quem foi tocado pelo Cristo nunca mais será o mesmo. A gente tem exemplos desde lá de trás. Quando os cristãos eram levados para a arena e entravam cantando, porque eles já tinham entendido o toque do Cristo neles. Saulo de Tarso tinha tudo que o poder material podia trazer a ele, que a matéria podia trazer a ele.
Mas quando ele foi tocado pelo Cristo, ele se tornou o Saulo de Tarso se tornou aquele Paulo que conhecemos e que sofreu muito por 30 anos levando os ensinos do Cristo. E o exemplo dele é muito bom para a gente. E eu sempre me lembro disso. Que ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Eu vejo a gente nessa posição ainda. O bem que eu quero fazer, isso eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu ainda faço. Com o transcorrer do tempo, trabalhando e divulgando os ensinos do Cristo, ele já diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E já no final de sua vida, o que é que ele diz? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele conseguiu trazer o seu Cristo interno para fora e colocá-lo em contato com o Cristo manifesto. Então, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu acho que nós estamos passando por essas etapas e um dia chegaremos a esse ponto. Um dia teremos a nossa casa edificada sobre a rocha e poderão advir ventos, tempestades. Por quê? Porque nós estaremos bem firmes. À medida que vamos crescendo espiritualmente, vamos mudando nossos paradigmas. Nós somos os seres mais importantes que Deus criou. Para quem que ele criou? Para quem que ele nos criou? Para nós mesmos. Ele não precisa de nada. Nós somos os seres mais importantes que ele nos criou. Posso dizer ainda assim, nós somos a nossa maior obra. E por isso, meus queridos, é preciso ser sal, é preciso ser luz. Por que Jesus falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? Quando é que eu vou ser sal na vida de alguém? Vamos lembrar um exemplo simples. Com a serventia, àquele tempo e até agora também, do sal. Dar sabor ao alimento. Então, quando de alguma forma eu dou sabor à vida de alguém, ouvindo esse alguém, amparando esse alguém, eu estou sendo luz na vida desta pessoa. Por isso, nós somos o sal da terra. Nós somos luz. E o grande projeto de Jesus com os seus discípulos e depois com todos os outros e conosco mesmo, é a edificação do reino de Deus no coração de cada um. Como é que é feito isso? Renovando ideias, renovando ideais. São novas ideias, novos ideais. Novo modo de pensar, novo modo de sentir, novo modo de agir. O reino de Deus é uma construção. Por isso, a parábola da construção da casa sobre a rocha. Então, nesse momento de transição planetária, nesse momento crítico de pandemia em que passamos por muitas dores e sofrimentos, nós temos que nos amparar nos braços do Cristo, nos seus ensinos. Então, o reino de Deus é uma construção que fazemos palmo a palmo, passo a passo, como a construção mesmo, tijolo a tijolo, momento a momento, devagarzinho. A mente é a casa onde cada um reside. O que quer dizer mais ou menos isso? Vamos tentar ter cuidado com o jeito de pensar. Vamos tentar mudar o nosso jeito de pensar. Ter pensamentos bons. Quando um pensamento não muito bom chegar até nós, vamos substituir por pensamentos bons. O nosso modo de sentir, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Então, isso começa no sentimento, no pensamento, vem pelas palavras e chega na ação. Por isso, construir a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E como eu já falei 2 ou 3 vezes sobre transição planetária, é bom a gente
lembrar do seguinte, na fala dos amigos espirituais. Amados, as estrelas estão voltando. Garimpemos em nós os valores eternos. O que é que ele está querendo dizer? Eles estão querendo dizer. A gente não vai passar sozinho por esse período. Muitos amigos espirituais de alta evolução estão reencarnando para nos ajudar nesta passagem, através dos seus exemplos, das suas palavras, de suas ações. O que é que são valores eternos? São valores do espírito, quando nos entendemos efetivamente como seres espirituais. Não quer dizer que eu vou abandonar totalmente as coisas da matéria. Não há nada de errado em eu trabalhar para ter uma roupa boa, uma casa boa, carro bom, uma vida relativamente boa. Não posso fazer disso o objetivo final da minha vida. O objetivo nosso é trabalhar valores do espírito, esses que não desaparecem quando terminamos o nosso tempo nesta matéria. E Jesus já disse isso quando esteve aqui, ó. Meu reino não é deste mundo. Onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar vosso coração. Então, se eu procuro tesouros materiais, meu coração está ali. Se eu procuro valores espirituais, meu coração vai estar ali. E eu vou ter muita ajuda de amigos espirituais para que eu consiga fazer isso. Não vamos estar sozinhos. Não vamos ficar sozinhos nessa etapa. Vamos trabalhar e vamos voltar a entender bem a construção de uma casa sobre a areia e uma construção de uma casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a areia é apoiarmos toda a nossa vida em valores materiais. Aí, quando vêm as dificuldades, as tempestades, a casa vai ruir. E nós estamos encontrando muita gente passando por grandes dificuldades, justamente por quê? Porque enxergam a vida material. Não enxergam o lado espiritual. A vida dele é uma casa construída sobre areia. E construir a casa sobre a rocha é construir nos ensinos do Cristo. Mas muito mais do que a gente pensa, não é somente ir lá no centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, participar de uma sessão mediúnica, não é ir lá somente no culto evangélico, uma vez por semana, não é somente ir lá na igreja católica, assistir uma missa uma vez por semana, não é somente dar alguma coisa a alguém que está precisando. É isso e muito mais. É jogar o coração junto com as coisas que fazemos. É quando darmos as coisas a alguém, nos doarmos juntos. Então, quando alguém trabalha como cabeleireira, fazer aquele cabelo com amor. Então, está se doando. Quando alguém, a gente chama de lixeiro, mas lixeiro é quem joga lixo, quem faz lixo. Quando alguém trabalha no serviço de limpeza e faz aquilo com amor, ele está trabalhando e colocando em prática os ensinos do Cristo. Não é o fato de estar trabalhando com lixo que o torna inferior a nós. Não é a cor de nossa pele, não é o status social que vivemos, mas é o status espiritual. Então, só fechando e observando bem, construir a casa sobre areia é nos apoiar integralmente em valores materiais. Aí, quando aquelas dificuldades chegam, há um desespero enorme. Construir a casa sobre a rocha é fazer nosso amparo em valores espirituais. Então, é urgente, é importante que sejamos pessoas que mostram na ação nossa, na palavra nossa, que entendemos os ensinos do Cristo. Porque muitas vezes o único evangelho que alguém vai ler é a forma como nos comportarmos lá fora, onde há muita dor e sofrimento. O nosso exemplo, principalmente nós espíritas, é muito importante.
O exemplo nosso pode ser a leitura que alguém vai fazer do Evangelho do Cristo vivido por nós, vivenciado por nós. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Deus os abençoe, os ilumine e os tenha sob a sua guarda, e Ele os tem. Muito obrigado, muito obrigado. Ficou sem som, Saladê. Sua fala ficou sem som. Fala do Salatiel ficou sem som, hein? Esse. Consegue te ouvir? Vamos ver aqui. Bom. Tá ouvindo agora? Então, tira o som daí, então, filho. Tirou? Muito bem. Ô, Fih, agora você tinha que colocar os dois aqui. O Edgar saiu, tio. Saiu? Saiu.
Edgar, você está me ouvindo agora? Dá meu celular aqui. Tá ouvindo? Tira o som, não tá ouvindo. Ô, Edgar, agora nós trocamos o computador e parece que está funcionando. Tá ok? Volta lá que nós vamos tentar terminar, porque o som voltou agora. Tá, parece que não ninguém ouviu. Mas cadê? Às vezes ouviu, porque eu liguei o microfone. Uhum. Tá chegando ali. Ah, não é eu que tá chegando. Isso, muito bem. Edgar, eu não sei se os nossos telespectadores ouviram, o microfone aqui deu algum probleminha, mas eu troquei de computador, mas o que eu fiz foi a prece final, o agradecimento a você inicial, e agora eu não apareceram perguntas aqui, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês, já que nós ainda temos uns 10 minutinhos aí, né? Okay. Vamos ver o que você falou muito que nós, muitas vezes, vemos aqui na Terra e não completamos aquele planejamento que nós fizemos em termos de expiações e provas, né? Você acha, mais ou menos, nós pelo menos perfazemos uns 30% do que nós planejamos no mundo espiritual aqui nessa última estadia? Você acha que... Porque o Chico Xavier, praticamente, eu até acredito que ele chegou quase 100%. Mas eu, talvez, se eu perfazer uns 10%, eu estou satisfeito, né? O que você acha de uma maneira geral? Eu tenho visto, assim, aqueles poucos que conseguem trazer e praticar aqui aquilo que planejou são os completistas, são poucos. E, em geral, nós estamos em 1 em cada 4 daquilo que planejamos. Quer dizer, de cada 4 partes que planejamos, 25%, vamos dizer, em termos matemáticos, seria a nossa abrangência. É dentro de leituras que a gente faz, mas eu não tenho uma certeza a respeito disso, porque também, na verdade, é assim, a grande maioria acaba fazendo muito pouco. E a justificativa que os amigos colocam também é assim, nós estamos há muitos e muitos anos, séculos, vivendo a vida material. Então, é algo que nos prende muito, é muito forte. Por isso, quando chegamos para cá, não conseguimos trabalhar acima de 25% a 30% do que foi planejado. Mas já avançamos muito. E, além de tudo, nós temos toda a eternidade para conseguir refazer os trabalhos, porque nada é perdido. Por isso é que eu acabei colocando aquilo, já que a prova não foi aprovada, não quer dizer que a vida está perdida. Sim, exatamente. Sempre alguma coisa a gente leva, né? Muito bem, outra coisa, você falou muito do Paulo de Tarso, também é o maior divulgador do cristianismo, nós sabemos disso, né? Na sua opinião, Edgar, qual que foi a maior reforma íntima que nós conhecemos? Foi Paulo de Tarso, com todo o poder que ele tinha, ou Maria Madalena, né, que conhecia os prazeres da carne, vamos assim dizer, e também tinha uma certa notoriedade naquela época, né? Então, um homem e uma mulher, na sua opinião, quem deles fez a maior reforma íntima? Pode dar empate também, né? É porque, na verdade, são duas trajetórias diferentes, né? A Maria Madalena, segundo a história que a gente conhece, ela vinha numa trajetória exclusivamente material, usufruindo dos prazeres do sexo e do dinheiro que isso proporcionava. A partir do encontro com o Cristo, ela realizou a grande transformação e foi colocar em prática, vivenciando com os leprosos. Por quê? Porque ninguém a queria. Ninguém a aceitava mais. Então, ela foi levar os ensinos do Cristo justamente a pessoas que ninguém queria ter contato, que eram os leprosos. Então, ela fez uma grande
transformação. E eu coloquei que seriam, como a gente fala na matemática, duas paralelas, por quê? Porque Saulo de Tarso era um moço rico, bonito, forte, atleta, grande orador, sabe, o orgulho da raça, rico, judeu daquele famoso, e de repente ele conheceu Jesus. Na verdade, ele já conhecia, né? Sim. Nós temos a plena certeza que ele já conhecia. E ele era um vaso escolhido por quê? Porque ele tinha tudo que precisava para levar o cristianismo, e ele passou por grandes dificuldades. Seus amigos de Sinédrio não o aceitaram, nem seu pai o aceitou, ele foi apedrejado, ele foi quase que morto, no final das contas, terminou morto mesmo, mas 30 anos de trabalho. Não quer dizer o tempo, que é importante, às vezes, 1 ano, 2, né? Maria Madalena, segundo dizem, foram 10 anos. Então, são duas trajetórias paralelas. Eu não vejo um diferencial assim quantitativo, mas eu vejo de qualidade. Os dois deram grandes exemplos de como a gente pode mudar a nossa vida. E o último exemplo que nós tivemos foi com o nosso Chico. Tanta dificuldade material, tanto problema físico, e não esperou ficar bom de saúde, não esperou ter dinheiro para trabalhar pelo outro. Então, nesse ponto de vista, eu diria que aqueles dois são duas retas paralelas, e a gente diz na matemática que duas retas paralelas se encontram no infinito. Elas vão se encontrar no mesmo ponto, que é o ponto onde nós estamos caminhando, Deus. E Chico veio nos mostrar a mesma coisa de uma outra forma. Então, é um paralelo que eu acho que não cabe quantificar, e sim qualificar. Muito bem, a tua esposa disse aí, ó, diz que é impossível responder. Talvez não dê para mensurar, é óbvio, né? Porque a Maria Madalena teve uma trajetória e o Paulo de Tarso teve outro, mas ambos exemplos, né? Exemplos vivos para nós daquela época, mas como você disse, o Chico Xavier também, uma vida levada totalmente para a caridade. Divaldo Franco, né? Divaldo Franco, outro que ainda está conosco, né? E muitos outros que a gente nem sabe, né? Sim, tem muitos anônimos, né? Pessoas que nem aparecem na mídia, né? Você imagina, há 100 anos atrás, a mídia não era tão forte assim, né? Tinha abnegados que vinham e voltavam ao plano espiritual, e nem se tem notícia, mas pessoas de uma envergadura extrema, vamos assim dizer, né? E a última aqui, para dar a nossa 1 hora aqui, que o tempo passa rápido, né, Edgar? É Mariana, né? Eu pensei que era Marina, é Mariana, né? É a Mariana. Mariana. Legal. Tem a Mariana aqui, o Ariel e o Bruno. Tem uma equipe boa. E tem o Ralf lá por trás também, né? Mandando vídeo. Está sem som, agora já está bom, né? A outra é, por que nós temos tanta dificuldade em ser tocado por Jesus ou tocar? Como você disse, a hemorroíça, né? Foi lá e tocou a veste de Jesus e saiu uma virtude. Ou seja, saíram fluidos que fizeram com que ela se recompusesse fisicamente, mas porque o espírito estava preparado, né? E por que nós ainda temos tanta dificuldade em tocar o Cristo ou ser tocado por ele? Eu penso que é a mesma resposta que eu falei agora há pouco. Muito tempo vivendo encarnações pensando só na matéria. Mas o toque do Cristo é um toque assim de coração, de sentimento. Então, no instante em que eu jogar o coração à frente, e Divaldo tem uma palestra fantástica nesta linha, em que ele diz assim, ele chama Ouvindo o Coração, essa palestra. Quando você está em dúvida sobre o que fazer, ouça o seu coração. E a ciência hoje prova que as vibrações energéticas do coração são fantásticas. A gente só achava que era do cérebro. Então, do coração são fantásticas. Então, por que nós... Como é que eu acho que devemos agir? E penso, não acho, penso. Coloco o coração na mão e para o coração bater junto com o cérebro. Razão e sentimento batendo juntos. Porque também, assim, eu tenho visto nos estudos que o ser humano desenvolveu muito e foi colocado para isso, até agora, desenvolveu muito intelectualmente.
Somente a partir do ponto em que ele atinge altos graus de evolução intelectual é que ele começa a perceber que a sua existência não tem sentido nenhum se ele não trabalhar em si valores espirituais, se ele não se deixar tocar pelo Cristo. Então, se ele parar de pensar só com o cérebro e começar a pensar com o cérebro e com o coração, com razão e sentimento. Abrir o coração de verdade, porque a gente sabe, quando você vai fazer alguma coisa, ou quando você vai falar alguma coisa para alguém, e que você acabou de falar, o seu coração já te fala na hora. Ô, cara, você foi mal nessa aí, hein? Você agiu mal nessa. Então, ouça o seu coração. E aí eu acho que a dificuldade diminui muito. Muito bem, por isso que o coração é tido como o órgão do sentimento, né? E o cérebro, o órgão da razão. É óbvio que o espírito, o perispírito não tem órgãos, né? Mas o corpo físico tem, né? E já existem estudos, né, Edgar, que mostra o coração palpitando, como se diz, mudando, né, o seu compasso de acordo com o sentimento que nós estamos expressando, né? Como você disse, a ciência está bastante evoluída, né? É uma pena que nós, como você disse, evoluímos muito nesses últimos 50 anos intelectualmente, né? Então, o homem foi à Lua, conhece as profundezas do mar, mas desconhece o seu íntimo, o seu interior, né? Esse que é o problema, né? Nós ainda temos que nos libertar. Essa é a grande batalha, né? Essa é a grande batalha. O grande circo que eu vejo hoje não é ser levado àquelas feras. A grande batalha é aqui dentro. Exatamente. E a gente mudar o nosso modo de pensar, de sentir, de agir. Então, de colocar realmente o coração e de colocar Cristo na frente de tudo. O que faria o Cristo nesse momento? Muito bem. Então, Edgar, já no final, você quer fazer uma consideração final, deixar algum recado, alguma mensagem, para que depois eu faça o agradecimento final? Eu quero dizer o seguinte, de coração, realmente, já que nós estamos falando nisso, eu pensei nessa parábola, pensei inicialmente da vivência nossa, em que é que Jesus poderia me ajudar. E de coração eu posso dizer, tudo que a gente faz, tem que fazer pelo amor, porque é através do amor que chegaremos cada vez mais perto de Deus. Tem uma parábola, que é a parábola da grande ceia, que diz que todos somos convidados. No primeiro momento, muitos não aceitam, é o convite do amor. Aí a gente tem um segundo servo lá, que é a dor. Ao passar pela dor, muitos de nós aceitamos e vamos pelo amor. E a gente sempre vai pelo amor. Eu era criança, e eu me lembro, faz muito tempo, né? Eu me lembro que se falava assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Na verdade, quando eu entendo a dor, eu vou pelo amor. E se eu não aceitar a dor, aí vem o sofrimento. E de uma forma ou de outra, a gente vai sempre pelo amor. O convite do Cristo é um convite amoroso, para irmos até Deus pelo amor, pela prática das boas ações, do bem, das virtudes. Muita gratidão a todos vocês, muita gratidão. Muito bem, nós agradecemos muitíssimo você, Edgar, pela sua mensagem, é sempre um prazer muito grande, muita alegria estar com você, mesmo à distância, ouvindo o seu cabedal de conhecimento, passando a todos nós aqui, de maneira que nós da equipe aqui, te agradecemos e já contamos com você para o próximo mês, para voltar a falar. Quem sabe a gente acerta melhor aqui o problema da live, porque é a primeira vez que eu estou coordenando aqui, então a gente apanha. Mas nós vamos chegar lá. Tem a segunda, a terceira, e nós vamos ficar tirando. Mas o importante é a mensagem. Segundo, nós estamos aí vendo o Salatier, né, Salatier? Tá, aí, segunda-feira, vocês vão ter que me aguentar aí, né? Então, tem aqui no chat, aqui, Edgar, tem o pessoal falando, muito bom, mas ainda eu sinto a falta das palestras presenciais, talvez esse ano não vai ter, né? Nós vamos continuar com as lives. Boa noite, agradeço muito, Edgar. Então, tem vários, não dá para citar o nome, porque não aparece para mim os nomes das pessoas, só aparece a Facebook User, né?
mas nós vamos também acertar isso aí. Mas eu agradeço, primeiramente, você, pela sua palestra, o tempo que você disponibilizou para todos nós. Depois, a Fórmula Ativa, na pessoa do Ralf, também, que nos deu essa oportunidade. A minha equipe está aqui atrás, a Mariana, minha sobrinha, o Ariel, meu filho, e o Bruno, que também nos assessoram aqui, e a todos que nos ouviram. Essa palestra vai ficar gravada, e quem quiser depois, né, ouvir do início até o fim, com mais tempo, vai ficar disponibilizado aí, nós vamos acertar isso com o Ralf direitinho. Mas, mais uma vez, eu agradeço você, a Maria Elisa, que deve estar aí do seu lado, Noeli, que apareceu aqui, deve ser sua filha, né? Noeli é minha cunhada, mora em São Paulo. Mora, né? Tá. E todos que nos assistiram. Então, um grande abraço a você e a todos que nos assistiram, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Onde?